capítulo 19, que estamos estudando do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. Hoje, no último item, a fé divina e a fé humana, ou a fé humana e a fé divina. Mensagem mediúnica que encerra o capítulo 19, conforme nós anunciamos, né? Vimos estudando de maneira paulatina, conforme é a dinâmica do nosso estudo de hoje. Né? Porque esse até melhorou. Agora esse que está me obsidiando. Pode tentar, né? O clima, né? Como vimos estamos estudando paulatinamente os textos do capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. Hoje, o último item, mensagem mediúnica, a fé divina e a fé humana. Conforme nós sabemos e fazemos, nós lemos o texto e depois abrimos espaço para considerações e depois a interação com todos que queiram participar, com perguntas, com acréscimo, como é sabido daqueles que vêm acompanhando. Hoje eu estou aqui com a presença mais do que querida ao meu coração, o meu confrade, amigo e irmão, Robson Ferrer, um indivíduo estudioso da doutrina espírita, um dos oradores infatigáveis e mais dedicados da causa espírita no movimento espírita baiano. Eu tenho uma grata honra de recebê-lo aqui em nosso estudo. Ele que sempre me recebe na COBEM, Casa de Oração Bezerra de Menezes, sempre com seu acolhimento, com sua gentileza, me deixa sempre à vontade, mormente nos domingos, né? Para mim é uma grande alegria, uma grande satisfação estar aqui com meu amigo Robson. O nosso Robson, ele já é orador conhecido da casa, faz palestra já de muito tempo na FEIS, Fraternidade Espírita Irmã Sheila, e eu tenho uma grata honra, a grata satisfação de tê-lo aqui conosco. E claro que, se for possível, eu vou recorrer a ele, né? A respeito do tema de hoje, né? Robson é educador, transita pelas áreas, inclusive, de terapia, né, Robson? De abordagens terapêuticas, e é um orador muito admirável em nossa cidade, não apenas no Salvador, mas em todo o estado da Bahia, porque ele percorre aí de maneira infatigável várias regiões, levando o seu verbo inspirado, a sua palavra sempre ajustada, sempre bem fundamentada e intuída nos moldes da doutrina espírita, né? Então, eu quero que você fique o máximo à vontade possível, tá bom? Vamos ler, né? Vou pedir a nossa norma para ler. Vejo que é um texto riquíssimo, um texto belo, um texto, né, cheio de conceitos. Recomendo o bom tom, que a gente possa conceder a palavra a um amigo que nos visita e que possa nos enriquecer com sua palavra. Então eu peço a Robson para entretecer. Eu sei que eu estou pegando você de surpresa, fique à vontade. Fale alguma coisa sobre o nosso tema que todos vão ficar muito satisfeitos. Inicialmente, boa noite a todos e a todas. É com uma alegria renovada que eu retorno ao Sheila, mas vim como ouvinte, como aprendiz. E o nosso querido Flávio, ele está nos permitindo participar desse trabalho aqui com vocês, lembrando que eu já estava apaixonado por ele antes de vir, porque as postagens que são feitas logo depois pelo Face me mostraram a qualidade do trabalho. E já há muito tempo que eu venho com esse desejo e essa vontade de poder participar desse encontro de vocês. E sem dúvida nenhuma, tendo Flávio como condutor do trabalho, é extremamente enriquecedor o aprendizado que certamente vocês têm aqui a cada semana, às quartas-feiras. Espero retornar outras vezes, não para estar aqui na frente, mas para poder aprender também com vocês. Mais uma vez que foi dada a palavra, né, eu vou tentar aqui dizer algumas coisas que não são novas, mas que eu acho que pode reforçar para todos nós a importância desse tema. Seja o tema central que você já vem trabalhando ao longo do mês, das semanas, que é a fé que transporta montanhas e que mostra que o poder da fé tem essa capacidade de transformar,
e tirar os obstáculos, tirar os empecilhos, tudo quanto nos entrava do ponto de vista da nossa limitação humana e espiritual. Quando nós a temos, nós somos capazes de dar esse salto quântico espiritual em uma só encarnação. E o Evangelho é rico de exemplos desses homens e mulheres que fizeram a história do Evangelho de Jesus, demonstrando pela fé, pela coragem, pela fé humana e pela fé espiritual e divina, que são capazes de vencer as provas, superar a si mesmo e deixar uma nota, uma marca de elevação para o nosso mundo, nos inspirando a sermos também os próximos, a exemplo de Paulo de Tarso, a exemplo de Maria de Magdala e a exemplo de tantos outros que nós repetidamente falamos quando das palestras. Mas um especial, me permitam, também pelo dia, que é o nosso Allan Kardec, que demonstrou pela fé humana, já trabalhando um pouquinho o tema, que ele conseguiu superar e vencer os obstáculos que o impediram ou que surgiram no decorrer daquela missão para a qual ele veio, que foi nos apresentar o Livro dos Espíritos, a doutrina dos Espíritos, há 161 anos passados. Então, é uma demonstração do que esse Espírito protetor em 1863, conforme o texto lido, ele fala sobre a fé humana. Normalmente, quando assim o temos, é essa fé humana que nos encoraja, que nos mobiliza a fazermos coisas. E a gente diz assim: eu não sabia que eu sabia que podia fazer. Eu não sabia que eu tinha esse poder para realizar tantas coisas. Porque tirou de dentro de si essa capacidade, essa força para realizar empreendimentos humanos. Nesse aspecto, nós somos experts. Nós somos habilitados, certificados, doutorados para realizar coisas. Quantas são as histórias de homens e de mulheres que deram esse exemplo da vida, que vieram em condições limitadas do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista físico, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, e que hoje estão muito bem de vida, deixando uma história de exemplo para quem quiser seguir. Isso mostra que se um foi capaz de fazê-lo, todos nós também somos capazes. Nesse ponto a gente pode recordar Jesus quando disse que nós éramos deuses e que poderíamos fazer tudo quanto ele fez e muito mais. Jesus é o grande exemplo dessa fé humana e divina para todos nós enquanto referencial. E depois vem a fé divina, que quando nós conjugamos a nossa capacidade de realização, trazendo para nós a força interna da nossa condição de filhos de Deus, de espíritos ligados a esse divino que há em nós, aí sim nós podemos realmente transformar as montanhas, vencer os obstáculos, porque os obstáculos eles são feitos para serem vencidos. É que nem dizem os jovens, as regras elas são feitas para serem quebradas. Ponto. A gente é que não aceita e não entende, mas está certo eles. A gente briga, reclama, mas as regras foram feitas para serem quebradas. Então, os obstáculos, os desafios que a vida nos traz, também servem para nós superarmos e vencermos, cabendo, evidentemente, essa compreensão da nossa realidade de espíritos imortais e cuja lei de ação e de reação permeia as nossas decisões e as nossas escolhas. Então, quando intuídos pela nossa força divina que nos orienta, que nos conduz, nós temos a capacidade
de neutralizar, durante a nossa caminhada e o nosso percurso, muitas dores, muitos sofrimentos, muitas dificuldades que poderiam entravar, poderiam dificultar a nossa caminhada espiritual na Terra, porque estamos sendo intuídos, como fez um outro grande exemplo para nós, Paulo de Tarso. A gente fala muito de Paulo. Essa semana, me permitam rapidamente, antes de ler a palavra, eu vi um trailer do filme que está trazendo agora, vai ser apresentado e lançado agora esse ano, sobre a vida de Paulo de Tarso, o apóstolo, né, de Deus. E a gente que lê o livro Paulo e Estevão, essa literatura que para mim, depois das obras básicas e dos livros complementares, é a mais completa e a mais perfeita. Eu já vi umas 3 vezes e sempre com desejo de voltar à leitura, mas o tempo nem sempre permite. Mas para quem já teve a oportunidade de ler, sabe que hoje nós o reverenciamos, mas não foi uma coisa que caiu do céu. Ele não se tornou Paulo de Tarso simplesmente porque ele se encontrou na estrada de Damasco com Jesus. E aquela luz lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas pelo empreendimento que ele fez, justamente após esse momento em que Jesus lhe disse que fosse para Damasco, que ficasse lá por 3 dias, que alguém iria visitá-lo. Vocês conhecem porque Flávio, nas suas palestras, também narra e conta bem a história. Mas a partir daquele momento que lhe é devolvido a visão, lhe é proposto um caminho a ser feito, um obstáculo a ser superado, vencido. E não fosse a fé que ele tinha em Deus, já fundamentada lá atrás com Moisés, pelos ensinos, não fosse a fé que ele começou a depositar em Jesus e a sua capacidade de acreditar naquele empreendimento, hoje talvez não estivéssemos aqui na casa de Sheila falando sobre ele, Jesus. Porque foi quem disseminou à época toda a história e a mensagem de Jesus. E hoje nós temos a oportunidade de ter essa mensagem a partir dos Espíritos, mas muito também por conta daquilo que ele levou para todas aquelas regiões de onde ele viveu e caminhou aquela época. Então a gente vai ver que a fé divina, quando alinhada com a fé humana, a gente é capaz de produzir o que antigamente era tido como milagres. E para encerrar, pelo menos nesse primeiro momento, a gente sabe que a doutrina espírita também nos diz que milagres não existem. Se nós tivermos a ideia de que o milagre acontece do nada, como forças sobrenaturais acima da vontade de Deus. Mas que quando nós utilizamos os fluidos, quando nós utilizamos a força do pensamento e a vontade de fazer com que as coisas aconteçam, nem Deus, me permitam dizer isso, ainda que estando gravando, nem Deus é capaz de fazer com que não aconteça. Porque Ele quer de nós a nossa transformação, a nossa elevação. Então, quanto mais fazemos, damos prova da nossa capacidade de realizar, como aconteceu com Paulo e tantos outros, Ele vai nos dando créditos valiosos para o futuro. Seja o futuro encarnatório, na condição de moratória, seja o futuro espiritual, na condição de voltarmos mais capacitados para realizarmos outros grandes feitos que saem de uma esfera pessoal, familiar, para uma esfera global, humana, divina. Pelo menos é o que me veio aqui mentalmente, mas vou passar para o nosso colega e companheiro Flávio, que vai então falar sobre o tema. Ótimo, excelente. Muito bem, fantástico, né? Não podia perder essa oportunidade, Robson vindo aqui por primeira vez e
brilhantar a gente com as reflexões. Eu sei que eu peguei ele de surpresa, porque não foi algo agendado previamente, não combinei nada com ele, e ele é testemunha aqui disso. Apesar de eu não me prolongar demais para sobrar tempo para interação e até para dúvidas a respeito do tema, eu acho esse texto tão rico que talvez a gente não esgote totalmente no dia de hoje. E se for o caso, como a gente tem essa dinâmica de não ter pressa, a gente retoma num próximo momento. Porque esse texto tem algumas sutilezas. Eu até vou adiantar aqui, vou inverter os passos, que eu ia dizer isso por último. O texto tem o penúltimo ou antepenúltimo parágrafo, diz assim: a fé é humana ou divina. E mais tarde ele diz: a fé é humana e divina. Ele volta ao conceito. E esse talvez sejam os elementos que eu gostaria de enfatizar aqui para coroar, e talvez não vou nem coroar hoje, que é essa relação do humano com o divino, e porque a fé permeia essas duas dimensões. Mas antes de entrar nisso, é interessante eu voltar a uma questão que foi levantada no texto lido na semana passada, fé, mãe da esperança e da caridade. Porque quando eu falei que em alguns textos parece contradição, porque Kardec diz que a caridade é a mãe das virtudes e agora o Espírito está falando que a fé é a mãe das virtudes, é porque, deixa eu explicar novamente, porque algumas pessoas me perguntaram no privado, que não entenderam muito bem essa explicação. Depois eu vi o vídeo, realmente não ficou muito didático, explicado, muito claro, não. Quando Kardec fala em alguns momentos que a caridade é a mãe das virtudes, assim como o egoísmo é o pai dos vícios, ele está dizendo de outro modo que a caridade é a reunião das virtudes, é a aglutinação das virtudes naquilo que as virtudes têm de mais elevado. Aqui, o Espírito que comentou, que a gente leu na semana passada, está falando no sentido evolutivo. Ou seja, que o sentimento de caridade no sentido mais elevado começou nos primórdios, naquilo que a gente chama de fé. As primeiras manifestações da caridade tocou na experiência da fé. Por quê? Porque, na verdade, esses sentimentos acabam se comunicando e sendo uma coisa só. Em psicologia, a gente usa o termo afeto. Esperança é uma espécie de afeto. Fé é outra espécie de afeto. Caridade é outra espécie de afeto. Às vezes, direcionado. Eu até diria, com a licença aqui da palavra, e depois vou explicar por que a licença, que eu diria que o amor é a substância, é a essência. Por isso que foi ensinado pelo Cristo. Fé, esperança e caridade são manifestações desse amor. São formas de representar esse amor. O amor é o sentimento. O sentimento apenas fica guardado é inútil. Se ficar só guardado. Precisa ter alguma utilidade. Mas eu posso também manifestar essa realidade sem estar sentimentalmente envolvido. Eu posso estar agindo de maneira caridosa sem estar aproveitando emocionalmente, porque não estou envolvido sentimentalmente com a ação. É aquilo que Allan Kardec diz em Perfeição Moral, quando fala do interesse pessoal. Que depois, Haroldo até gosta de brincar com esse texto, em uma das suas palestras ele diz isso, ele diz assim: quando eu li esse texto eu achava que depois dos vícios e das imperfeições eu tinha evoluído para espírito puro. Mas o texto de Kardec diz assim: para além das imperfeições e dos vícios, tem algum sinal de inferioridade? Tem mais. E os espíritos, o interesse pessoal. Por quê? Porque eu posso estar fazendo o bem por interesse pessoal. É melhor do que não estar fazendo nada? É melhor estar fazendo o bem do que não estar fazendo nada. Mas não é o trabalho completo. Porque eu posso estar fazendo o bem para me promover, eu posso estar fazendo o bem para aparecer. Eu não sei. E é bom que eu não saiba. Se alguém está fazendo o bem para se promover, é ótimo que a gente não saiba, porque o bem é o bem. Aquele que está recebendo o bem da pessoa que está fazendo o bem por interesse, para ele pouco importa, ele está sendo beneficiado. Se eu estou doando algo para alguém por interesse ou não, o beneficiário está sendo beneficiado. Independente. Mas a pessoa que está fazendo o bem não está aproveitando 100% o bem que está feito quando não está agindo de maneira desinteressada. A evolução não está completa. É necessário fazer o bem de maneira desinteressada. O bem interesseiro é melhor do que nenhum bem feito, mas é parte do processo. Porque senão a gente acha que a caridade é filantropia. É só eu estar agindo braçalmente, fazendo bem, servindo. O serviço é um recurso para essa construção interior. É um recurso, é uma ferramenta essencial.
sem o qual a gente não chega lá. Mas não é completo, não é suficiente. Porque eu posso estar servindo para fora sem o coração estar embutido. Tudo isso para dizer que a fé, no sentido mais maduro, é aquela insegurança que eu mencionei. Lembra da insegurança que eu mencionei? É estar inseguro? Por quê? Porque o homem primitivo, quando ele se voltava para a natureza agressiva, a natureza tumultuada, e que ele via a natureza, ele fazia o quê? Ele caía em si. Ele ficava deslumbrado e, por medo, ele até erigia superstições, construía altar, matava animais para oferecer o sentimento de fé por medo. Mas em todo nível evolutivo, em qualquer grau de crescimento espiritual, a fé sempre tem em comum, do mais amadurecido espírito até o mais primário espírito, a fé sempre tem em comum esse sentimento de deslumbramento, de cair em si, na minha pequenez, e olhar para cima e ver algo acima de mim. Seja no homem primitivo que olhava o trovão e ficava com medo, e o sentimento religioso começava a surgir, seja nós, quando nos deslumbramos diante da imprevisibilidade de Deus, diante da sabedoria de Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que aquela ideia de ter controle da situação está na contramão da fé. Porque a fé verdadeira é justamente aceitar a insegurança. A fé verdadeira é aceitar que não tem segurança. É aceitar que a gente não tem controle. O agricultor, quando trabalha a terra para dar na próxima estação aquilo que ele trabalhou e a produção da sua agricultura, ele está fazendo um ato de fé. Ele não tem garantia que vai dar. Porque ele não tem controle total sobre as variáveis. Ele faz a parte dele. Mas tem chuva, tem clima, tem praga, tem uma série de situações climáticas para dar, para semear e colher. Então, a gente vê que quando o Espírito fala na fé humana, ele está falando em recursos que são do potencial, capacidades psíquicas, habilidades cognitivas, habilidades e competências pessoais, para me utilizar de termos mais das ciências do comportamento. Né? Ou seja, potencial humano. Tudo aquilo que eu direciono meu querer, vontade, intensidade, o Espírito está chamando aqui de fé também. Uma fé no nível humano. Por quê? Porque o propósito é humano, mas que move recursos também, como diz o Espírito, inimaginável. Recursos que envolvem magnetismo, que envolvem força psíquica, porque a fé, como nós dissemos, o crer é apenas o passo inicial e infantil da fé. São os passos, o crer, o acreditar. Mas o querer já é um amadurecimento da fé. Por isso que o tu crês que eu te possa curar, como dizia Jesus, Joana de Anjos vai dizer que o crer que ele propunha era sinônimo de querer. Tu queres? Porque, como diz Leon Denis em uma das suas obras, a vontade é uma das forças mais proeminentes do universo. A vontade. Porque é do elemento espiritual que age no elemento material. A vontade. É a vontade que faz o psiquismo agir sobre a matéria. É a vontade que faz, pelo desejo ardente de ser mãe, uma pseudociese, gravidez por autossugestão. Diz a tradição histórica que Maria Tudor teve mais de 5 gravidez ou gestações psicológicas. Entrava em trabalho de parto, inchava o ventre, produzia hormônios da gravidez, sem haver tido fecundação. A força da mente direcionada, a gente ainda não tem ideia de quanto potencial. E eu estou falando em termos meramente humanos. Que a gente ainda não consegue acionar tudo. Esses recursos direcionados para coisas humanas mesmo. Metas humanas, ideais humanos, artísticos, culturais, científicos, profissionais, sociais. A pessoa foca uma coisa. Imaginemos quando a gente usar esse potencial totalmente. Acho que os concursos públicos vão ser mais concorridos ainda, né? Os certames. Mas enfim, é melhor não falar nisso, por enquanto não, porque um concurseiro pode estar estressado, tomando Ritalina para focar e Rivotril depois para dormir. O que o Espírito está dizendo também, veja que tem um momento lá que o Espírito diz mais ou menos assim, faculdades depositadas em germe. Ele diz isso assim, eu não me lembro agora o parágrafo que está, mas o Espírito fala que é a consciência dessas faculdades do homem que estão depositadas em germe nele.
Ele está falando de inconsciente. Só que a psicanálise não havia se popularizado. Freud, aliás, é antes da psicanálise, né? Porque Freud vai publicar... Allan Kardec é antes da psicanálise, é antes de Freud, porque Freud vai publicar a Interpretação dos Sonhos, que lança as bases da psicanálise inicialmente, a partir de 1899, 1900, né? Kardec é da segunda metade do século XIX, né? 1857, Livro dos Espíritos, Evangelho, 1864. Então a gente tem aí ainda as noções de inconsciente, nesse jargão ainda não havia. Mas o Espírito está falando o quê? De potenciais que são desconhecidos, mas que estão em germe. O que significa dizer que autoconhecimento também envolve fé. Porque autoconhecimento é se deslumbrar. A gente pensa em autoconhecimento só naquela análise, né? Eu analiso as minhas imperfeições e analiso as minhas virtudes. Não é isso que está lá na questão de Santo Agostinho, item 919 do Livro dos Espíritos. Mas lá está embutido que à medida que eu vou me analisando as minhas inclinações que precisam ser corrigidas e as minhas virtudes, eu abro espaço para o desenvolvimento. E se eu abro espaço para o desenvolvimento, eu abro espaço para a descoberta. Para eu me dar conta que eu tenho potenciais que não havia antes, que eu achava que não havia. Isso é a semente que planta e a flor, a folha, o vegetal e mais tarde o fruto que dá a partir da semente. Que é trabalhar no mundo interior. O que é que eu quero dizer com isso? Que o Espírito está falando em várias passagens que a fé é uma característica que ora toca no humano, ora toca no divino e que evolui. Robson foi muito feliz e ele praticamente antecipou o que eu comentaria e até me ajudou, porque quando a gente pensa nesses homens, ele citou muito bem o apóstolo Paulo, a gente pensa nas demonstrações de fé que ficaram famosas nas páginas, mas aquilo é o coroamento. Aquilo ali é o coroamento de um trabalho de anos. Tem uma mensagem de Emmanuel em Vinha de Luz, eu até recomendo pegar depois, chamado Servicinhos. Servicinhos, o nome da mensagem. Que Emmanuel vai dizer isso. Emmanuel vai dizer que o apóstolo Paulo, em alguns momentos, e a gente vê isso em Paulo e Estevão, né? Porque Marcos, o futuro evangelista, eu já contei isso aqui, né? Quis viajar com Paulo, não aguentou. Porque Paulo era um cavalo brabo, né? Era um indivíduo bastante vigoroso, viril, atlético e forte, e agora direcionado para o evangelho, ninguém segurava ele. Então praticamente não dormia, renunciou a praticamente todos os prazeres humanos, comia pouco, dormia pouco, se alimentava frugalmente e voltava, direcionava todas as suas energias para a dedicação do evangelho. E Barnabé disse assim, escuta, já que você está julgando a gente na pregação, fica aí para ajudar na comida, né? Preparação da comida, etc. Mas o Marcos não aguentou, o futuro evangelista Marcos não aguentou. E Emmanuel tem uma passagem que diz assim, o apóstolo Paulo percebendo, se antecipou, disse, não, deixa comigo, eu já estou acostumado mesmo, eu faço a comida também. E aquilo admirou, porque com tanto trabalho aquele homem ainda ia, tirava a espinha do peixe, botava para assar o peixe, servia a todos, etc. Quer dizer, aquele homem se trabalhava e trabalhava em vários aspectos. Então as atitudes de fé que ficaram conhecidas nos Atos e é na obra Paulo e Estevão, é o coroamento desses trabalhos que ninguém viu. Aliás, o maior exemplo é Jesus. O governador espiritual da terra passou 30 anos anônimo, em uma carpintaria praticamente. O governador da terra. Aliás, Jesus é um negócio que eu não consigo compreender. Não sei se vocês, mas eu não consigo. Porque, veja, ele era o governador da terra. Isso que é atitude de fé. Quer ver sair do controle? Ele sai do controle, porque ele larga a governadoria para mergulhar no corpo. Claro que a governadoria não ficou a esmo. Os auxiliares dele tomaram conta do governo espiritual da terra enquanto ele estava no corpo físico. Mas isso que é abrir mão. Abriu mão da... Eu acho que eu não abriria não, aqui para nós. É por isso que eu não sou governador espiritual do planeta, e é ele que é. Abrir mão para mergulhar no planeta, viver aqueles processos, passar 30 anos na carpintaria do pai, ajudando a mãe, porque o pai morreu cedo, ajudando a mãe, a manutenção da sobrevivência material mesmo. É uma atitude fantástica de humildade, de despojamento e de verdadeiro exemplo, dizendo que a iluminação espiritual acontece nessas pequenas coisas, no exercício diário de hábitos que são arraigados. E a fé também é um hábito. O sentimento de fé não se conquista ao passe de mágica, como disse aqui o nosso Robson. Então, quando a gente vê essa ideia, o Espírito diz assim, até agora foi olhada a fé apenas do ponto de vista religioso. Essa frase é enigmática, né?
Ele está negando, ele está criticando o lado religioso. Entenda aí o lado religioso no sentido negativo da palavra. Do culto exterior. Do culto exterior. Né? Ontem, mediúnica, uma de nossas médias, não sei nem se ela está aí, Edson? Deu passagem a uma entidade espiritual de uma educação que me deixou até constrangido de falar, porque sabe aquelas damas do século XVIII e XIX? Refinada. Eu começava a falar e ela dizia assim, abaixa o tom de voz, fale com educação comigo, etc. Eu estava aqui na fila para se manifestar e os outros espíritos que se manifestam, que falta de educação. Eu já vejo que é gente que não tem família, que não tem berço. Me deu uma aula de etiqueta, etc. Mas quando a gente foi levando ela a se dar conta que ela havia desencarnado, ela não estava sabendo, porque ela não estava sabendo, ela entrou num escândalo. A médium até depois me falou, Flávio, você chutou o cachorro morto. Porque quando ela estava no escândalo, ele disse, está vendo, minha irmã, que os outros que estavam aqui chorando, desesperados, não era por acaso. Por quê? Porque ela tinha a etiqueta, a educação exterior, dos modos sociais. Era daquelas que frequentava a igreja toda semana. O lado religioso, a fé religiosa. É isso que o Espírito está falando. Essa frequência exterior, do culto externo. Né? Não, é ruim? Não. A prática de frequência em instituição religiosa faz parte também. Mas não é o trabalho completo. Isso é religião. Mas a religiosidade é a experiência de ser tocado. Seja protestante, seja espírita, seja católico. Então ela tinha aquela educação refinada para fora, mas os sentimentos consolidados na fé, no verdadeiro equilíbrio, não tinha. Ela estava na zona de conforto. Né? Então é interessante a gente pensar nisso. Né? A gente pensar por quê? Aí a gente vê, por exemplo, os ateus, os críticos da religião, dizerem que religião não faz diferença nenhuma. Né? Tanto faz ter religião ou não, porque não muda nada no mundo. Alguns historiadores ateus, filósofos, pensadores até na modernidade, né? Quando a gente vê, por exemplo, as palestras maravilhosas de Leandro Carnal, muito conhecido, ele tem esse olhar. Mas é porque ele conhece da tradição histórica, é compreensível, ele conhece da tradição histórica, essa tradição religiosa do culto exterior, que praticamente abarcou toda a humanidade. Sem necessariamente o sentimento estar. É a ideia do hábito apenas litúrgico externo. Né? Então, quando a gente olha assim, a gente pensa, a gente até concorda com ele. Porque se no século XIX a gente teve um regime, por exemplo, de Mao Tse-tung, ateu, que matou muita gente, ou um comunismo soviético de Stalin, ateu materialista, que matou milhões de pessoas nos campos de concentração da Sibéria, principalmente, a gente teve um Hitler, que era católico, um Mussolini, que também era católico, que também matou muita gente. A gente teve um Geisel aqui no Brasil, protestante. E assim por diante. Então, mas é a religião no sentido exterior. É isso que o Espírito está falando. A fé até agora foi examinada do lado religioso. Do lado religioso nesse sentido. O que o Espírito está falando é que a fé é humana. Tem uma dimensão humana. Quando se fala em dimensão humana, o que é que você pensa? Uma dimensão interior, uma dimensão emocional, uma dimensão pessoal. E ao mesmo tempo tem uma dimensão divina. Quando é que isso se conecta? Quando é que isso se dialoga? É isso que o Espírito está dizendo. E o Espírito também deixa embutido que, a depender do processo, o aspecto e o propósito da fé, ganhar dinheiro, sucesso profissional, passar no concurso, melhorar de saúde, recuperar de uma doença, tudo isso são fé, são experiências de fé no sentido humano, que são válidas. Mas a depender do direcionamento, da intensidade e, sobretudo, da evolução dessa experiência, desse sentimento, a fé transcende para algo que vai além dos objetivos meramente materiais, meramente humanos. Porque ainda que curar da saúde seja uma coisa louvável, é humano. O Cristo despertava as pessoas curando-as para a fé divina, que é esse desenvolvimento, que é essa evolução da fé. Porque assim, é louvável, a pessoa bota a fé, e isso tem influência sobre a saúde? Tem. E a pessoa é curada. Os milagres da fé, como diz o Espírito aí. Mas quando eu estou com uma doença terminal, quando há uma situação que não tem jeito, que tipo de fé eu tenho que me valer para lidar com aquilo, com aquela experiência? Quando um ente querido meu desencarnou, que tipo de fé eu preciso acionar? Não é uma fé humana. A fé humana é incapaz de consolar. É incapaz de consolar. Então,
amigos, a fé espiritual ou divina tem essa conexão com o mundo espiritual, com o mundo transcendente, né? E é interessante porque ele fala do magnetismo, ele fala dos fenômenos, né, que eram considerados milagres. Mas, por exemplo, só para concluir, a gente passar para a interação, quando a gente pensa, por exemplo, no próprio apóstolo Paulo, vamos pensar na estrada de Damasco, que foi citado aqui, né, e a conversão dele. A estrada de Damasco, aquela experiência dele de ter caído do animal, né, do camelo, segundo Emmanuel, né, e ter aquela visão psíquica, aquele transe. Jesus vem na sua direção e todo aquele diálogo que faz ele chorar e tombar no chão e ficar cego. Até hoje discute-se que cegueira era essa de Saulo. Se era uma cegueira por conta do forte impacto emocional, uma cegueira histérica, como alguns indivíduos tiveram examinados por Freud no século XIX, um símbolo da sua cegueira moral, a gente não sabe. Mas ele fica cego, ele fica bastante abatido, abalado. Tem aquela experiência que todo mundo sabe, todo mundo conhece, que queres que eu te faça, é uma entrega de fé. Mas a pergunta é, aquela experiência ali é humana ou divina? Eu não sei, porque era pessoal, era subjetiva, mas tocava também um transcendental. Né? Ele se tornou alguém de fé só com aquela experiência? Não. Ali ele foi tocado, como muitos de nós somos tocados. Mas o desenvolvimento da fé necessita de aplicação nossa, do nosso livre-arbítrio, para se robustecer. Porque Públio Lentulus também foi tocado, mas preferiu um outro direcionamento. Ele nunca esqueceu, continuou tocado, e nunca esqueceria o contato com o profeta de Nazaré, como ele chama na obra dele. Mas ele optou por um outro caminho. Ele não aproveitou aquela fé para acender uma luz no seu mundo íntimo, né, como Paulo fez. Então, é interessante a gente pensar nisso. Né? É uma experiência subjetiva, é uma experiência pessoal, aquela experiência de ser tocado. Aquilo ali, no entanto, não foi suficiente. E ele foi crescendo ao longo dos tempos, no desenvolvimento dessa fé, ele foi reobstecendo, ele foi se emancipando interiormente para compreender melhor a experiência pela qual ele passou ali, né? Aquela entrega total. Eu vou voltar nessa experiência, essa experiência da estrada de Damasco. Eu vou até antecipar o que eu vou falar na próxima semana, e depois passar para as perguntas e para as questões. O que eu estava pensando ultimamente é o seguinte: a colocação de Jesus, por que me persegues, talvez seja mais profunda do que a gente imagina. Porque, Saulo, por que me persegues? O que é que a gente entende? Que Jesus está questionando ele, amorosamente. Isso fez ele se desmantelar, porque assim, eu estou perseguindo os cristãos, eu estou matando os cristãos, e esse mestre vem até mim, prova a imortalidade da alma, faz algo que só a tradição dos profetas diria que os grandes profetas faziam, que é voltar da morte, como Elias e assim por diante, o carro de fogo, toda aquela tradição judaica. Ele me mostrou que é um profeta realmente, voltou do mundo dos mortos e apareceu a mim, teve a misericórdia de vir até mim. Essa é a interpretação. Mas a pergunta por que me persegues talvez tenha um cunho mais profundo ainda. Porque o porquê me persegues, eu vou usar a psicanálise, né? Toda vez que eu combato alguém, toda vez que eu critico, que eu ataco e que persigo alguém, eu estou valorizando alguém. Talvez o porquê me persegues é assim: você está me buscando, eu estou aqui. Você não estava me chamando tanto? Você não estava tanto atrás de mim? No fundo, você estava com sede de me encontrar. E é por isso que eu estou aqui. Porque eu te incomodo tanto, é porque você me quer. Então, é mais profundo. Né? Tem algo que vai além, que é psicológico, né? Simbólico, né? Então, eu vou voltar nessa questão semana que vem, mas vamos abrir aí para discussão, para dar espaço para outras pessoas. O sentimento é pessoal. Ninguém transfere o sentimento para outrem. O que eu posso colaborar com o coletivo é o fruto desse sentimento. Por isso, a caridade é o corolário da fé. Porque na minha crença que eu esposo, eu demonstro a grandeza da fé que eu abraço na minha conduta. E a conduta é o quê? Caridade. Né? Então, a consequência da fé que eu carrego, eu não posso transferir a fé para o outro. Porque isso é conquista pessoal.
Mas eu posso ajudar na iluminação do outro com minha caridade, com meu amor, né? Que é o fruto da minha fé. Me pergunta rapidamente. O próprio exemplo que nós damos frente à experiência que está se vivendo pode ser um recurso de ajuda humanitária para aqueles que igualmente estão passando pelo mesmo processo e que não têm essa fé consolidada ainda, mesmo que humana, para passar pela mesma prova. A gente não precisa, por exemplo, se desesperar frente a uma perda, frente a uma experiência difícil de uma doença, se a minha fé ela consegue me manter no equilíbrio, na sensatez e na compreensão do porquê que eu preciso passar pela prova. Aí eu saio do porquê para o para quê. E nisso eu vou encontrar o consolo, o fortalecimento para poder, enquanto necessário for a prova, eu me manter resignado dentro da resignação ativa, dando exemplo para aqueles outros que vêm, nos admira, e aí ao mesmo tempo, quando da sua vez, poder também dar esse testemunho de fé. Foi algo que me veio quando você trouxe essa palavra. Quando a gente entende esse para quê, né, sai do porquê eu estou com essa dor, porquê eu estou com essa doença, e entende para que ela está me servindo, é porque a gente já tem um entendimento espiritual da questão. Porque antes ela ficaria só na fé material. Aí quando a gente entende o para que esta doença vai servir para mim, vai servir para que crescimento, para que evolução. É como se, por que ela está aqui? Não é mais porque, é para que ela está aqui. Foi perfeito. Boa pergunta. Na primeira colocação, divulgar o evangelho, o ensino espiritual religioso, e no caso dos espíritas, a doutrina espírita, é uma forma de serviço, sem sombra de dúvida, é uma forma de serviço. Emmanuel chega a dizer que a maior caridade que se faz com relação à doutrina é a sua divulgação. Na verdade, a mensagem completa é a divulgação também pelo exemplo, porque o exemplo muitas vezes sustenta o discurso. Por isso que, muitas vezes, o discurso de um Divaldo nos enche tanto. Às vezes a gente reproduz a mesma coisa, mas em Divaldo sai de forma diferente. Por quê? Porque tem a vivência, então tem um sabor de verdade, né? Como Jesus, que o Evangelho diz que ele falava a linguagem do povo, mas ninguém conseguia falar como ele falava, né? Então, é essa a ideia, claro, para que o orador possa... De novo, olha um exemplo bacana daquilo que eu falei. O orador possa aproveitar aquilo que ele está fazendo. Porque senão ele faz o bem para o outro, mas não aproveita o bem que ele produz, né? É claro que o bem é sempre o bem, né? Mas é claro que ele, quando ele vive ou tenta viver aquilo que ele proclama, aquilo que ele propagandeia, aquilo que ele declama, é claro que ainda, além de soar mais verdadeiro, ele aproveita a divulgação que ele faz. É uma forma de caridade, é uma forma de serviço, é uma forma de ajuda. É óbvio que o discurso não é a forma mais importante, né? Emmanuel tem uma mensagem que ele vai dizer o seguinte, que você é o quinto evangelho na sua vida. E a sua vida é um discurso muito maior do que as preleções, porque o mundo está cheio de oradores admiráveis, mas poucos são aqueles que vivenciam ainda em regime integral, né? Poucos são um Mahatma Gandhi, que falava ao público, mas vivenciava tudo aquilo que falava, né? Então, às vezes o orador, aqui exercitando e falando, está falando para ele mesmo. E está falando porque, se ele não falar, a coisa fica pior para o lado dele, né? Porque, eu não sei quanto a Robson, Karina, Patrícia, os demais oradores aqui, Raimundo, eu sei que eu estou acabando esquecendo de alguém que seja palestrante aqui, mas... se eu tenho minhas feras que vêm à tona de vez em quando, sem estar no serviço falando, as feras iam se tornar bichos maiores. Então, na verdade, isso é uma forma também de me tratar, né? Ler do engano achar que o orador já fez o trabalho completo dele mesmo. Na verdade, o serviço que ele faz é para ele também se melhorar com a mensagem que ele prega, né?
Então isso é importante. Na segunda colocação, essa é uma questão muito, muito interessante, que de vez em quando, inclusive, nós temos, né? E voltamos a essa questão, porque é muito importante, que é o seguinte: a caridade vai gerando evolução no indivíduo. Né? Porque ela perguntou o seguinte, eu falei do interesse pessoal, e a caridade por interesse pessoal? E a pessoa que sabe que fazendo a caridade evolui espiritualmente, como é que fica? É melhor sempre fazer o bem do que nada fazer, sempre. Tem uma pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos que eu acho emblemática quando ele pergunta isso. Né? Se o indivíduo que sabe, porque é orientado pelos espíritos, que fazer o bem, porque ele evolui, porque ele ganha bônus hora, porque ele cresce, porque na próxima encarnação ele vai ficar numa situação melhor, porque quando ele chegar no nosso lar ele vai ter uma casa com piscina. Se isso não acaba sendo algo interesseiro, e os espíritos disseram o seguinte: não há pecado nenhum em vocês saberem que o bem gera o progresso. Porque é essa a nossa tarefa, esclarecer a vocês que fazer o bem, vocês se aproximam de Deus. Não há pecado nenhum. No entanto, tudo é uma questão de nível, de maturidade, de evolução, de hábito. No início a pessoa age de uma maneira que ela contabiliza. Né? Ela contabiliza, mas é melhor fazer o bem do que contabilizar o mal. Né? Chega um momento, naturalmente, que o bem se torna um hábito de tal forma, que ela já sente o prazer por fazer o bem e nem fica pensando em recompensa e compensação depois. Isso. E é uma consequência natural. Eu digo isso porque senão há pessoas que dizem assim: já que eu faço o bem pensando em evoluir, eu não vou fazer o bem não. Então vai ficar esperando evoluir para depois fazer o bem? É o bem que faz você evoluir. E vai você crescer. E você cresce com a tarefa. À medida que o serviço que você faz externamente, você vai construindo por dentro. Né? Aquilo que você constrói por fora é para você internalizar por dentro. Então, é melhor fazer de maneira imperfeita o bem do que bem nenhum. Mas chega um momento que, naturalmente, a pessoa nem pensa nisso, nem contabiliza. Quando ele chega nesse processo, onde a semelhança dos batimentos cardíacos, como diz André Luiz em Evolução em Dois Mundos, a respiração, os movimentos peristálticos, a circulação sanguínea e toda uma série de elementos que se dão no corpo físico, que estão se dando de maneira automática, automatista, porque já está incorporado em nós, e a gente nem se dá conta que estão se dando esses fenômenos no nosso corpo. Chegará um momento que, moralmente falando, a gente faz o bem de tal forma que se torna tão automático. É esse momento que minha mão esquerda não sabe o que faz a mão direita. É esse momento que eu nem me dou conta. É essa também a emblemática mensagem de Jesus. Né? Aí, quando eu me dou conta disso, eu já nem exibo. É uma consequência a mão esquerda, a mão direita de se exibir. Porque já se tornou automático, então eu nem me dou conta. Né? Mas é um processo que é natural. É um processo espontâneo. Né? É uma consequência ao longo dos tempos. Né? Sim, é porque na fala de Flávio vem várias imagens e a gente termina se mobilizando para trazer. Eu trago como exemplo o que hoje os livros espíritas complementares nos mostram, os muitos espíritas que chegam no mundo espiritual, numa condição de decadência moral e espiritual, ainda que em vida tendo trabalhado nas casas espíritas, fazendo supostamente a caridade, mas que não foi a tal ponto do desprendimento, talvez a própria ação, embora não tendo consciência muitas vezes, mas não o requisito ideal para chegar em uma condição de consciência desperta, porque eles estavam apenas na letra, como disse Jesus, que matava, não vivenciava o ato da caridade pelo Espírito que vivifica, que é esse desprendimento capaz de ir para além dos interesses pessoais, porque muitos de nós fazemos o bem na casa espírita com essa ideia de que em desencarnando não vai para o umbral, considerando a imagem que André Luiz nos trouxe no nosso lar, sem se dar conta que ele já se encontra no umbral e a depender do ato ele vai continuar no umbral e às vezes no umbral mais difícil, mais denso do que o próprio que ele já está. E tem outros que fazem mesmo pela barganha de querer ganhar Deus pela troca dos favores como nós fazemos. Isso é
que é a intencionalidade. Eu particularmente gosto muito de usar essa expressão. Não é o que você faz, mas é a intencionalidade que te move a fazer o que você faz, que vai estabelecer um estado de elevação, de consciência, de paz ou de conflito. Porque, inevitavelmente, ao voltarmos ao mundo espiritual, a consciência nos apresenta tal como somos na nossa realidade de espíritos. Então, isso eu acho que é importante frisar a partir dessa fala que ele trouxe. Eu queria lembrar, porque para mim o trecho que mais saltou a vista foi a vontade do querer. Porque a vontade do querer permeia a fé humana e a fé divina. Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai inaugurar o capítulo 20 falando da vontade. E é interessante porque nessa parte é da dor. Então ele coloca a vontade como um remédio para que a gente ressignifique a dor. E ele vai escrever a vontade como a maior de todas as potências. E eu achei isso tão profundo, porque ele diz que a nossa vontade é capaz de nos transformar intimamente, e isso tem um poder, ele fala, é um poder que nos arrasta como um imã. Então, ao mesmo tempo que nos transforma intimamente, moralmente, também tem a capacidade de influenciar o nosso redor. Então, eu achei isso perfeito, né? Mesmo que a gente não tenha fé cristã, a vontade está à disposição de todos os homens.